quando surgiram os streamings, a gente ficou meio assim, gente, tá um pouco cansativo, é muita coisa, é muito lançamento todo dia. Você entra num streaming, lançaram 50 produtos novos naquele dia. Séries, documentários. Isso não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Reality, filme e tal. Aí você entra no outro streaming, tem mais 20. Aí você entra no outro streaming, tem mais 10. É impossível todo mundo consumir toda essa quantidade de coisa. E o que acontece é, as coisas vão se pulverizando, né? Então, as séries vão tendo menos visualizações porque as pessoas não conseguem dar conta de consumir aquilo tudo. E na literatura, eu acho que a gente nunca fez muito esse movimento de... Gente, é muito livro que lança, né? Tipo, de todos os gêneros possíveis. E até dentro dos gêneros que a gente gosta, mesmo assim, sai muita coisa o tempo todo e a gente não consegue nem acompanhar. E aí, o que eu tenho visto também nessas pesquisas que eu fiz é de como talvez a curadoria das editoras vai começar a ser um pouco mais colocada em prática. Então, por exemplo... Mas a curadoria sempre foi algo fundamental. Principalmente quando o negócio era um pouquinho menor do que é hoje, né? Quando se vendia menos livros do que se vende hoje. E aí tu estabelece uma relação de confiança com a curadoria. Essa é uma relação que eu tenho com os títulos da Companhia das Letras, né? Acredito que os títulos da Companhia das Letras são muito sólidos. Outra curadoria de grande qualidade é da Alfaguara. A Alfaguara hoje pertence ao grupo Companhia das Letras, mas é um título importantíssimo quando a gente fala de qualidade. Nos quadrinhos, a Comic Zone é muito assertiva. Talvez a curadoria mais assertiva das editoras de quadrinhos seja da editora Figura, que é realmente impressionante. Eu acho que não tem um quadrinho ruim ou um quadrinho fora da proposta editorial deles. Tu acha que são caros os livros da Companhia das Letras? Eu acho que a Companhia das Letras tem o melhor custo do mercado. Essa é a minha opinião. Livros de extrema qualidade, livros muito bem editados, bem adaptados, bem traduzidos, bem revisados, que se mantêm no mercado por períodos significativamente longos. Então eu gosto bastante dos produtos da Companhia das Letras. Bastante mesmo. O meu sonho é ser publicado pela Companhia das Letras. Sei lá, vamos pensar em Todavia, que é uma editora que publica livros mais cabeça, digamos assim, né? Torturado, por exemplo, publicado pela Todavia. Você Todavia é uma boa editora. pensa assim, não, a Todavia publicou um livro, eu nem sei do que é, mas se a Todavia publicou, eu confio na curadoria deles. Isso é uma coisa que hoje em dia ainda não acontece tanto, eu acho que com algumas marcas sim, mas não com, principalmente com as grandes não, tipo Record, Intrínseca, Companhia. A Companhia eu acho que ela até tem uma reputação da galera confiar um pouco mais na curadoria dela, mas eu acho que isso ainda não é algo muito colocado em prática. É lógico. Cara, é que a Companhia das Letras é uma editora muito grande, mas a curadoria deles é muito boa. Todavia, é uma editora significativamente pequena, significativamente menor. E é isso. Lógico que histórias, autores, né, que chama atenção... A mesma coisa é a Ubuntu, né? A Ubuntu faz um trabalho fenomenal, que a Companhia das Letras precisaria criar um novo selo para poder competir com aquilo ali. O trabalho da Ubuntu é um livro por mês e algumas edições são edições de artista, né? Bem elaboradas. Então... esse tipo de trabalho, ele é diferenciado. Eu chamei de Ubuntu, mas é Ubu. Ao passo que, se tu tem um tipo de livro específico que tu gosta, é bem provável que tu passe a confiar na curadoria de dada editora, né? Porque aquela editora provavelmente vai publicar outros livros semelhantes. Continuar sendo, né, representando um papel importante. Mas eu acho que as curadorias das editoras, principalmente as editoras menores, se elas forem bem feitas, né, e as pessoas começarem a ver valor naquilo, e ou seja, menos lançamentos, mas lançamentos mais impactantes, talvez seja um fator determinante para as pessoas comprarem um livro, decidirem ler por uma história. Ainda tem a questão da inteligência artificial, que no meio literário a gente ainda tá vendo muito engatinhando, né? Tem a questão das capas, que tem sido uma super discussão e tal, capa e ilustração feita por inteligência artificial, mas já tem aí um monte de livro na Amazon pipocando que... Tá, a inteligência artificial, ela veio, chegou e vai ficar. Isso eu não sei se alguém tá duvidando disso. Agora, a questão é a seguinte, a inteligência artificial como um recurso de apoio do escritor, eu particularmente não vejo problema. O problema é a ideia de ler um livro que foi escrito por uma inteligência artificial. A mesma coisa são as capas. Uma coisa é a inteligência artificial como um recurso do ilustrador, do capista. Outra coisa, eu tô falando que nem a pessoa que fala 12. Outra coisa é uma capa feita por uma inteligência artificial. Aí eu não quero esse livro. Inclusive, tem uma edição de Alice no País das Maravilhas que a capa foi feita por IA. Por favor,
não compre essa edição. Compre a edição da Dark Side, que é bonita, é bem revisada, mas a tradução, a adaptação deixa a desejar. Se tu puder, leve a edição da Zahar, que vai ter a melhor adaptação, a melhor tradução, a melhor revisão. Não é a mais bonita, mas é a que eu escolheria. Ou pega a edição em inglês mesmo, que daí também não tem erro, capa de couro, muito bonita. Muito bem ilustrada, lindona. Todo mundo já percebeu que é escrito por inteligência artificial e colocado como que não unlimited, ganhando dinheiro por página lida, aquela coisa toda. Mas a gente não sabe se no futuro a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Spoiler, a gente vai ter que conseguir coexistir com a inteligência artificial de alguma forma. Então, algum acordo social vai ter que se chegar na questão da capa e até mesmo em outras questões que são menos impactantes, por exemplo, sinopse. Será que a inteligência artificial, tendo todo o material do livro escrito, ela não consegue fazer uma sinopse atraente sem ter que ter alguém pensando naquilo e calculando, será que esse texto tá atraente o suficiente, tá dando informação, não tá dando demais? Ou até... Esse controle sempre vai haver, é uma coisa minúscula, né? Então, esse tipo de controle, uma sinopse, sempre vai haver outras coisas que podem descartar a atividade humana, né? Até usos que realmente substituam a criação humana. Eu gostaria que isso não acontecesse, principalmente nessa parte mais artística. Eu espero que o ser humano Essa parte mais artística ainda seja protagonista das suas criações artísticas no futuro.